E aí, Jorge, meu amigo? Fala, Luan, beleza? Beleza? Tranquilo. Você já por acaso se decidiu pra onde você vai? Aí você tá indeciso Cara, aí? não decidi ainda pra onde eu vou, cara. Tô esperando a direção de Deus aí. Ah, então eu tenho onde tá a direção de Deus. Ah, é? Vamos estudar a lição. Vamos lá. Fala, galera. Tamo de volta aqui. Fala, Luan, beleza? Belezura. Estamos de volta aí para podermos recapitular, podemos estudar, podemos resumir aí a lição de quinta-feira já. Olha aí, galera, a semana passando. Tenho certeza absoluta que você tem acompanhado todos os vídeos aí, está acompanhando a linha de raciocínio da lição dessa semana. Luan, e a lição de quinta-feira ela tem um tema que diz assim, oferta extrema. A gente já começa a pensar aí em dificuldades, né? Coisas mais grandes. complexas, coisas grandes, oferta extrema. E o texto que a gente vai ler, para a gente poder resumir a lição de quinta-feira sobre esse tema, oferta extrema, está em Hebreus. A gente vai voltar de novo para o livro de Hebreus. Nós começamos a lição no livro de Hebreus Perfeito. e vamos continuar agora no livro de Hebreus, capítulo 11. E aí o verso é o 17 até o 19. Diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que lhe acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Jorge, a pergunta que temos é a seguinte: qual foi o segredo para a disposição de Abraão em sacrificar o seu filho? É uma grande incógnita para a gente responder, porque eu sou pai, cara. Então, assim, quando eu fico pensando nesse ato de Abraão, eu vejo o quão longe eu estou da minha comunhão com Deus. Porque o segredo de Abraão aqui era, acima de tudo, a comunhão com Deus. A Sim. fé que ele tinha, a comunhão que ele tinha com Deus também e a obediência. Juntando todos esses atos, junto com o que nós falamos na lição de ontem, sobre os passos, um passo de cada vez, para Abraão chegar na obediência ao ponto de subir a um monte para sacrificar o seu único filho, que demorou décadas para receber depois da promessa de Deus, é um ato assim de extrema adoração a Deus e a confiança acima de tudo, né? Sim. E a gente vê ali no texto bíblico que, como sempre Abraão creu que Deus proveria as coisas para a vida dele, a gente pode se dizer que Deus proveria também um sacrifício para o lugar de Isaque. Ele estava apenas obedecendo a ordem de Deus. Mas no fundo do coração dele eu creio, como pai, que ele esperava que até no último momento lá Deus iria fazer alguma coisa. Eu prefiro pensar assim como pai. Com certeza. E creio que Abraão também pensou assim. Interessante, Jorge, é que aqui a palavra no verso bíblico usa a palavra ressuscitar, né? Até então não existia nenhum relato de ressurreição. Pelo que eu me recordo, a primeira ressurreição no Antigo Testamento, na Bíblia registrada, foi a de Elias ressuscitando o filho de um casal lá, de idoso, né? Então, Abraão, mesmo sem o relato da ressurreição, ele tinha ciência que Deus ainda poderia devolver a vida para o filho dele, né? Que Confiança plena em Deus, né? negócio interessante. Qual é a base para se manter então, Jorge? Uma lealdade completa e unicamente a Deus, mesmo em uma oferta extrema. Tão extrema, né? A base é a confiança, Luan. Porque eu professo ser um cristão, professo crer em Deus, mas onde está a minha confiança em Deus? Então, quando Deus pede para a gente dar uma oferta extrema, muitas vezes são escolhas que nós fazemos para a nossa vida, como a gente disse lá no começo da semana, né, sobre nossas decisões, sobre abnegar de coisas para ser obediente a Deus. A nossa vida toda de cristão é assim, é uma abnegação todos os dias. Nós precisamos abnegar do próprio eu, porque nós temos a tendência sempre de fazer escolhas erradas. Sim. Isso é incrível, assim como a gente falou lá de Ló, por exemplo, né? Mesmo andando ali com Abraão, vendo tudo, na lição dessa semana a gente viu aí Ló fazendo escolhas erradas, porque ele olhando com olhos humanos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a base para a gente manter a lealdade a Deus é a comunhão e crer plenamente que Deus ele vai sempre prover. Então a gente nunca pode julgar que a nossa oferta é extrema, porque para Deus não existe oferta extrema. Deus Sim. é o provedor de todas as coisas, ele vai sempre estar provendo as nossas necessidades em todas as áreas. Por isso, o segredo que a gente tem para manter essa lealdade completa e unicamente com Deus é a confiança. A confiança em Deus, porque certamente ele vai agir no tempo certo, na hora certa, da maneira de Deus. É isso aí. Então, tamo junto, galera. Amanhã é sexta-feira. Até o Isso aí. vídeo de Até o vídeo de amanhã. amanhã.